Muito bem, gente. Vamos começar aqui muito bem o nosso semestre, né? Mais um semestre aí que nos veremos remotamente, falando aqui sobre um assunto instigante, que é a questão dos crimes contra a ordem econômica, né? Então eu tenho certeza que vocês todos vão gostar, porque mesmo quem assim não é muito fã de economia, né, de direito econômico, financeiro, todos nós somos consumidores, né? Então todos nós compramos coisas, né? Estamos sujeitos aí a eventuais abusos que podem acontecer no mercado. Então, eu pessoalmente, né, acho esse tema muito interessante mesmo, né? Então, para quem gosta de penal, é interessante, porque é direito penal, e mesmo para quem não gosta, eu acho que também vai achar relativamente prazeroso estudar aqui esse assunto, tá? Então, eu queria começar a conversar com vocês hoje sobre isso, sobre esses crimes contra a ordem econômica. Para começar, gente, eu queria colocar para vocês um conceito, né, do que seria a ordem econômica. Porque pode parecer uma coisa muito simples, né, a ordem econômica, mas na realidade não é, né? Porque se você perguntar, né, para alguém o que é ordem econômica, vai dizer, é aquela ordem, né, que é econômica, né, importante. Então, acredito eu que nós precisamos de um conceito um pouco mais aprofundado, né, um pouco melhor, para conseguir entender exatamente quais são esses crimes e o que cada um deles tutela. Então, se vocês observarem, né, eu coloquei na apresentação para vocês dois conceitozinhos. O primeiro diz assim, que é a regulação jurídica da intervenção estatal na economia. Vamos começar por esse, tá? A regulação jurídica da intervenção estatal na economia. Vê, já dizia lá Aristóteles, e com razão, né, eu pessoalmente gosto bastante dessa frase, que a virtude está no meio, né? Então, não é bom que você tenha um Estado totalmente intervencionista, né, que cuide absolutamente de tudo, né? Isso não funciona bem. Mas também não dá certo a visão excessivamente liberal, né, de que a economia se resolve por si só, né, pelas razões que a gente vai ver aqui ao longo da aula. Porque veja, nem sempre, né, o mercado vai funcionar como deveria. No modelo ideal, aquele que a gente estuda nas aulas de economia, né? Então vocês tiveram aula de economia lá no primeiro ano, imagino que devem ter gostado muito, né? Faculdade de Direito sempre tem essa matéria que costuma despertar profundamente a atenção dos alunos, né? Mas lá nas aulas de economia, vocês estudaram, né? Lei da oferta e da demanda, e aparentemente, né, no primeira análise, parece que o mercado funciona muito bem. Então você pega e quem fixa o preço é o mercado. Então se tem mais demanda, o preço aumenta. Se tem menos demanda, o preço diminui, né? Então parece que tudo se encaixa perfeitamente. Só que na prática, gente, não é bem assim, né? Então muitas vezes vai ser assim, claro. Mas nós temos alguns setores que são sensíveis, né? Então nós temos setores aí em que existe monopólio, né? Então é uma única empresa que oferece aquele serviço. O mais comum ainda aqui no Brasil, né, vai ser o oligopólio. Então aquela situação em que poucas empresas oferecem aquele serviço, né? Então é um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, padaria. Padaria tem uma em cada esquina. Então a concorrência é muito grande. Então você pode dizer que o preço do pão é fixado pela concorrência. Porque se a padaria aqui do meu bairro está cobrando muito caro, eu ando mais 3 quarteirões e vou na outra que é mais barata, né? Então daí acaba tendo aí uma regulação no mercado, né, e natural, que vai acontecer de qualquer maneira. Agora, quando eu tenho poucas empresas oferecendo serviço, né, então, por exemplo, né, empresa de telefonia, são poucas, né, são as 4 empresas que oferecem telefonia. Então, o que dá margem, né, o que pode eventualmente acontecer? Essas empresas podem, entre si, simplesmente combinar um preço. E todas elas cobram o mesmo preço. Ou, numa cidade menor, né, isso é muito comum no interior, você tem poucos postos de gasolina. Então na cidade inteira tem 2 postos, 3 postos. Eles podem combinar e vender todos o combustível pelo mesmo preço. E esse que será o grande problema, tá? Então nesse momento, né, você precisa ter uma intervenção do Estado. O Estado precisa fazer alguma coisa para que isso não aconteça, que isso prejudique o mercado, prejudique o consumidor, prejudique todo mundo. Por isso que eu falei que a ordem econômica, né, vai ser a regulação jurídica da intervenção estatal na economia. Então até que ponto que o Estado vai intervir? Ou, segundo conceito que eu coloquei, regulação jurídica da produção, distribuição e consumo de bens e serviços, tá? Que vai pela mesma linha, né? Então, como que o direito, né, vai regular todas essas coisas, que a gente não vai deixá-las, né, soltas.
haverá uma regulação jurídica, né? A gente vai ter uma preocupação jurídica de que seja assegurada a livre concorrência e tudo mais, né? Por isso que eu coloquei que o objetivo aqui é evitar a dominância do mercado, né? Evitar que uma determinada empresa, né, ou algumas determinadas empresas dominem o mercado, né, eliminando a concorrência e também tendo um aumento muito grande de lucro. Porque é claro, né, gente, a pessoa tem um custo para oferecer qualquer bem ou serviço. E o que vem acima disso é lucro. Então se você consegue combinar um preço, né, que não tem concorrência, que todo mundo cobra igual, ele consegue colocar um preço muito acima do que seria razoável, muito acima do que o mercado precisaria pagar, né, o que onera também a economia. Então por isso que você vai ter aqui esses crimes contra a ordem econômica. Tá? Então a ideia aqui geral, e eu acho que isso vai ficar bem claro para vocês conforme a gente for avançando aqui na matéria, é evitar justamente todas essas práticas, né, abusivas, né, eliminação da concorrência, você tem um aumento artificial de preços, esse tipo de coisa. Tá? A esse respeito, nós temos vários tipos penais. Tá? Eu chamo a atenção de vocês, né, já não é uma coisa tão recente, mas tivemos modificação aqui. Tá? Houve algumas modificações legislativas, porque a primeira lei que eu vou falar para vocês é a Lei 8.137 de 1990, que já é uma lei antiga. Só que observem que essa lei não está mais em vigor exatamente como ela foi criada, isso mais de 30 anos atrás, lá em 1990. Tá? Então, cuidado aí com livros desatualizados, né? Cuidado com legislação desatualizada. Muito embora a minha dica seja sempre a mesma, né? Você entra lá no site do Planalto, vai lá em legislação, entra na Lei 8.137 e você vai ter o texto absolutamente atualizado, né? É um jeito que não tem muito como você errar. Bom, então, vamos começar falando sobre o artigo 4º dessa lei, da Lei 8.137 de 90, que tutela aqui a livre concorrência e a iniciativa, conforme eu já expliquei lá atrás, quando nós falamos do bem jurídico tutelado, né? Qual que é o bem jurídico que aparece aqui. Então vai dizer aqui o artigo 4º. Constitui crime contra a ordem econômica. 1. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Tá? Então, abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. É isso. Então, a ideia aqui o que é? Vamos entender exatamente o que diz esse tipo penal, né? Primeiro, o verbo aqui é abusar, ou seja, extrapolar, você ir além do poder econômico, além do que é razoável, né? Além do que deveria acontecer, de maneira que você vai dominar o mercado, você vai mandar no mercado, né? Então você vai fixar o preço, algo assim, né? De maneira que você não tenha ou tenha pouca concorrência. E como você faz isso? Como você domina o mercado, abusando? Fazendo algum tipo de ajuste, algum tipo de acordo com as empresas. É aquela ideia que eu falei, né, do oligopólio. Então o posto de gasolina combina com o outro, vai todo mundo vender o mesmo preço, né? O que inclusive, né, gente, pode até propiciar, né, no exemplo que eu mencionei, né, numa empresa, numa cidade muito pequena, você tem lá 3 postos, os 3 vendem pelo mesmo preço, né, estão os 3 felizes. Mas você pode ter uma situação em que você tem 10 postos, né, e 3 combinam que vão vender pelo mesmo preço baixo, né, o que a gente chama de prática predatória. Então eles vendem o preço lá com prejuízo, né, então eles compram a gasolina da Petrobras por R$3 o litro e vendem por 2, né, tem R$1 de prejuízo por litro de gasolina. Por quê? O que eles querem com isso? Quebrar a concorrência. Depois, quando todo mundo quebra, aí eles aumentam o preço e podem cobrar aí praticamente quanto eles quiserem, né? Porque você cria o oligopólio. Tá? Tem alguma coisa assim que vai aparecer nesse caso. Bom, esse crime, né, que é a primeira modalidade aqui do artigo 4º, quem que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é o empresário, né? Tem que ser um empresário, ou quem exerce essa função de empresário. Tá? Então tem que ser o dono da empresa, ou enfim, diretor, qualquer pessoa assim. O que é importante aqui, gente? Aquela regra que vocês já conhecem muito bem, né? Direito penal não tem responsabilidade objetiva, cuidado com isso. Então não é porque o cara é dono da empresa, né, ou é diretor, ou é gerente de qualquer coisa, que necessariamente ele vai ser responsabilizado por tudo de errado que está acontecendo na empresa. Cuidado, né? A nossa responsabilidade aqui é sempre subjetiva, precisa ter dolo. Ou seja, precisa ter consciência e vontade de atuar
conforme eu escrevi para vocês. Então, eu preciso aqui que o diretor, o dono da empresa, para ser responsabilizado, que ele saiba do que está acontecendo e esteja de acordo. Pode ser uma ordem dele ou não, mas ele tem que saber estar de acordo, né? Se ele não souber, ele não comete crime. Comete crime quem sabe, né? Quem está com essa consciência e vontade de atuar. Já a vítima, né, sujeito passivo, vai ser quem? Os empresários concorrentes, se for uma prática predatória, como essa que eu mencionei agora há pouco, e também, obviamente, né, os consumidores, todos nós, que vamos acabar pagando mais caro do que o necessário por conta dessas práticas abusivas, né, que aconteceram. Tá? Bom, aí vem uma questão que é muito importante. Vocês sabem, né, que o direito penal não pode ser vago. O direito penal tem que trazer aí os conceitos muito bem delimitados. E assim ele fala, dominar o mercado, né, dominando o mercado. O que é dominar o mercado? Então, a partir de quando, né, eu tenho tecnicamente esse domínio do mercado? Então, os caras precisam ter lá 100% do mercado, precisam controlar tudo. Bom, a lei, né, que nós estamos estudando, ela não diz exatamente o que seria isso, tá? Mas veja, como eu disse, essa lei teve modificação. Então, se vocês derem uma olhadinha no artigo 36, parágrafo 2º, da Lei 12.529 de 2011, portanto bem mais recente, né? Então esse artigo 36, parágrafo 2º da Lei 12.529, vocês encontrarão lá esse número. Então o que seria isso? No mínimo 20% do mercado. Tá? Então dominar o mercado seria controlar aí pelo menos 20%, que vocês vão concordar comigo, não é um número tão alto, né? 20% não é tanto assim. Então, mas já caracteriza esse domínio do mercado, tá? A partir daí você já tem esse domínio com esses 20%. E vejam, não basta dominar o mercado, tá? Porque às vezes, naturalmente, a pessoa domina o mercado. Então você pode, de novo, dar um exemplo de cidade muito pequena, né? Você tem uma cidade muito pequena que tem uma padaria só. Então, né, naquela cidade, aquela padaria domina o mercado. Ela tem 100% do mercado. Então, vamos prender o padeiro? Não necessariamente, né? Nós vamos prender o padeiro se ele estiver fazendo o quê? Agindo com o objetivo de eliminar total ou parcialmente a concorrência. Então se ele tem a única padaria, né, e fica mexendo os pauzinhos lá, os pãezinhos o dia inteiro para não deixar ter concorrência, aí você vai ter aqui o crime. Agora, se só tem ele de padeiro lá porque só ele quis oferecer esse serviço naquela cidade, parabéns para ele, sorte dele, né? Não tem problema nenhum, tá? Então, cuidado com isso, né? Precisa ter esse objetivo aqui também, tá? O inciso 2 vai trazer aqui uma prática semelhante, né? Vocês vão ver que aqui todas as figuras a gente gira e acaba caindo mais ou menos na mesma coisa, né? Que ele vai dizer assim, ó: formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, tá? Então é aquela ideia que eu falei, vamos combinar, né, preços iguais para todo mundo. Ou ainda, vamos limitar as quantidades, porque de novo, né, é a questão da economia, lei da oferta e da demanda. Então vamos produzir menos, né? Então a gente tem lá um açougue, a gente vai matar menos boi, né? Vamos produzir menos, porque quando produz menos, o preço sobe, né? Diminui a oferta, né? A demanda continua igual, o preço sobe. Lição básica de economia. Então é um jeito também de você inflar os preços, né? Você pega e diminui a demanda, acabou a carne, né? Agora é só amanhã, né? Então é um jeito também de você ter um preço maior, tá? O que é importante aqui, gente? Para que eu tenha essa conduta, precisa ter o acordo entre os ofertantes. Então, tem que ter essa combinação prévia. Vamos fixar um preço artificial, né? Vamos diminuir a quantidade de bens produzidos, né? Uma coisa assim que eles sentam numa mesa, né? Hoje em dia acho que seria mais WhatsApp, mas eles sentam lá em algum lugar, conversam e falam, ó, vamos fazer isso. Aí você tem o crime, tá? De novo, né? Não tem o crime se isso é uma coisa que naturalmente acontece. Depois, a linha B, ele vai dizer assim: controle regionalizado do mercado por empresa ou grupos de empresas. De novo, a gente vai falar em controle aqui, seria no mínimo 20%, né? 20% ou mais é o que vai aparecer. E ela fala aqui em controle regionalizado, né?
Então você está falando de uma região, né? Não está falando de um controle, não precisa ser do país inteiro, do mundo inteiro, né? Então você tem uma região que tem lá uma empresa que domina, isso é uma coisa relativamente comum, né? Também você vai ter aqui isso, tá? E depois tem aqui a linha C, controle em detrimento de concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. Também é a mesma coisa, né? Isso acontece. Você pega e tenta controlar, né, os fornecedores, tenta atrapalhar aí a concorrência, né? Então isso é uma coisa que infelizmente acontece e é crime, como vocês estão vendo, né? Mas o que a gente tem às vezes, né? Empresas menores aqui do interior que não conseguem entrar com seus produtos em São Paulo, né? Porque os fornecedores já fazem de um jeito que não deixa entrar, né? Então tem muitos produtos de excelente qualidade, inclusive, que você encontra para vender em Campinas, em Jundiaí, aqui em Ribeirão Preto, e não encontra para vender na capital. Por quê? Porque eles não deixam entrar, né? Os concorrentes, né, os que são maiores no mercado, não deixam essas empresas acessarem o mercado. Então, aí você também vai ter aqui esse crime, tá? Todos eles, gente, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então notem, né? Não é uma pena tão pequena assim, né? É uma pena que já chega a ser bastante alta, né? Outras coisas, né? A gente fala aqui de todos como delitos de resultado, tá? Então são crimes materiais, né? Portanto, assim, não basta a pessoa agir com a finalidade de controlar o mercado ou agir com a finalidade de aumentar os preços, né? Só isso não é suficiente. Ela precisa efetivamente conseguir fazer isso. Então, portanto, né, você pode ter aqui perfeitamente a tentativa, que é justamente essa situação, né, quando a pessoa tenta dominar o mercado, né, tenta ter aqui o controle dos preços e não consegue por razões alheias à sua vontade. Aí você tem aqui a tentativa sem nenhuma dificuldade, tá? Depois, a gente tem aqui no artigo 12 uma causa de aumento de pena, que vai ser de 1/3 até metade. Se por conta disso, né, desse concerto de preço, desse acordo todo, tiver um grave dano à coletividade, né, ou se for um delito praticado por funcionário público no exercício das funções, o que é muito pior, né? Vocês sabem que normalmente crime praticado por funcionário público já é mais grave de qualquer jeito, né? E aqui fica pior ainda, porque se estamos falando de um funcionário público no exercício das suas funções, estamos falando de um funcionário público que tem a função de regular preços, né, de cuidar para que esse tipo de coisa justamente não aconteça. Então significa que ele está fazendo o trabalho dele pessimamente mal, né? Porque ele está indo no sentido contrário. Ele está justamente fazendo o que ele não deveria fazer, né? O que ele deveria evitar que acontecesse, né? E última coisa, a gente vai ter aqui no artigo 16, parágrafo único, uma causa de diminuição de pena que é muito parecida, gente, com um instituto que é velho conhecido nosso, que é a questão da delação premiada, né? Essa aqui todos nós conhecemos, a gente fala bastante sobre isso, que ele vai dizer assim, ó, nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá sua pena reduzida de 1 a 2/3, tá? Então, é aquela ideia, né? Então a pessoa lá que pratica o crime, digamos assim, em concurso de agentes, né? E acaba ajudando nas investigações, né? Acaba ajudando a identificar quem são os comparsas, acaba ajudando a desmontar todo o sistema, ele vai ter direito aqui a essa diminuição de pena, né? Que pode ser bastante alta, né? De 1 a 2/3. Tem aqui um probleminha, porque essa lei aqui anterior, né? A mudança que nós tivemos em 2013 no Código Penal, que ele fala ainda em quadrilha. Vocês sabem que hoje em dia não tem mais crime de quadrilha ou bando, né? Tem associação criminosa, associação para o tráfico, organização criminosa, né? Outras coisas. Aqui, felizmente, né, graças a Deus, isso não vai ser um problema. Por quê? Porque ele fala que quadrilha ou coautoria. Então, o que você pode fazer? Risca esse quadrilha e coloca concurso de agentes. Qualquer situação de concurso de agentes, porque só concurso de agentes já caracteriza isso, e as outras quadrilhas que temos hoje em dia, né, organização criminosa, associação para o tráfico, todas elas também são modalidades de concurso de agentes. Então continua valendo, sem problema nenhum, esse dispositivo, tá? E o que é importante, gente? Nós vamos ter que fazer aqui a interpretação desse parágrafo único em consonância com a lei dos crimes hediondos. Porque se vocês lembrarem, a lei dos crimes hediondos foi quem primeiro trouxe aqui essa possibilidade, né, de delação premiada. Então,
A delação premiada, que também já foi muito chamada, né, de delação eficaz, porque ela precisa ter eficácia, né, ela precisa ajudar de alguma forma nas investigações, na apuração de responsabilidades, né, nesse tipo de coisa, ela vai se aplicar aqui também. Por isso que a gente vai dizer, né, que para que eu tenha essa diminuição de pena, essa delação ela deve identificar outros membros, né, ajudar a esclarecer o crime, e essa redução, que é de 1 a 2/3, sempre vai ser de acordo com a eficácia. Então, quanto mais eficaz a delação, maior a diminuição de pena. Certo? É isso, gente. Ainda tem mais assuntos sobre esse crime, sobre esses crimes, né? Esse artigo aqui a gente terminou. Mas tem outros artigos que eu quero comentar, que a gente fala na sequência nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até lá!